programa de hoje tem um prazer, a satisfação de ter um convidado muito especial, alguém que eu admiro, que Divinópolis admira, que o Centro-Oeste admira pela seriedade, pelo trabalho que ele faz, e é um tipo de trabalho que cada dia mais vem conquistando espaço, vem fazendo parte da vida das pessoas. As pessoas descobriram o quanto a gastronomia é importante, é gostosa e ajuda as pessoas no sentido de se encontrarem. A cozinha é um lugar, não é um lugar mais só de você ir fazer o arroz com feijão, não. É algo muito mais, e principalmente graças ao trabalho de pessoas como meu entrevistado de hoje, chefe Rogério Duarte. Prazer te receber aqui. O prazer é todo meu, Evandro. Obrigado pela apresentação. A gente que agradece. Feliz, né, de estar aqui com você renovado, né? Renovado. Sem barba. Sem barba. Mas obrigado pela apresentação. E que bom, né? Boa tarde a todo mundo que estão nos acompanhando. E que bom a gente ter esse espaço para a gente trocar e poder falar, né, sobre esse tema que eu acho tão importante, que é sobre a gastronomia, né, sobre a cozinha, né, sobre os alimentos, que eu acho que é um tema que presente na vida de todas as pessoas, né, dentro das casas, né, uma questão histórica aí, né. E o Rogério é muito bacana, que ele vai falar para a gente, ele tem essa condição profissional para falar da gastronomia numa outra esfera. A gastronomia hoje, ela faz parte do cotidiano das pessoas, no sentido, as casas hoje, elas funcionam muito em função do espaço da cozinha, né? A área ali da churrasqueira, sim, disso tudo, espaço gourmet. Rogério tem a formação em design. Sim. Então você entende bem a importância da cozinha numa casa. Ele tem a formação em psicologia, e aí ele entende a cabeça das pessoas e o que a alimentação representa, e aí veio essa formação em gastronomia. Foi proposital esse caminho ou coincidências da vida? Não, foi a dinâmica da vida mesmo, assim, primeiro eu acho interessante você falar né, da importância da cozinha dentro das nossas casas, porque se a gente for fazer uma releitura, né, dentro de um processo histórico, antigamente a cozinha ficava escondida, né, na casa, né, inclusive tinha a copa, tinha a cozinha, e hoje não, hoje a cozinha faz parte da sala. E ainda quer dizer, hoje uma cobertinha depois da cozinha para cozinhar. Então hoje a cozinha ela é entendida como um espaço mais importante dentro da casa, né? De interação, de transmissão de afeto, quer dizer, o ato de compartilhar o alimento, né? E a cozinha hoje estar dentro da sala, eu acho que é entender, né? E valorizar as relações, enfim. Eu tive outras formações, não foram propositais, eu fiz design, eu fiz administração também, fiz psicologia, foram 15 anos de psicologia com consultório, né, dentro da linha da psicanálise, e a gastronomia ela veio, assim, eu não tinha pretensão profissional, a minha relação com o alimento, ela se dá assim desde a infância. Eu sempre fui muito fascinado por esse universo, assim, dos livros culinários, de apreciar, olha que interessante também, aí a psicologia está misturada, de apreciar esses componentes afetivos que o alimento traz, a boa mesa, a família reunida. Então, assim, eu sempre fui muito curioso, eu cozinhava desde os 9 anos. E aí chegou um momento da minha vida, eu falei, não, peraí, gente, eu quero estudar mais, eu quero mais emoção. E aí eu procurei a faculdade de gastronomia, porque eu queria mais emoção, a ideia principal seria um hobby. E eu fui para a faculdade, né, já, claro que com uma paixão, né, já existente.
E poucos, assim, nos primeiros anos de faculdade, o mercado acho que reconheceu, né, essa relação, que eu acho que a psicologia com a gastronomia e eu acho que todas também as formações que a gente tem, elas sempre agregam. E aí hoje eu estou aí, né, à disposição da gastronomia, o mercado me devorou, as coisas foram acontecendo naturalmente. E eu acho que isso é para a gente entender que a vida é dinâmica, né? Sim. E que os caminhos, a gente fica fazendo muitos planos, a gente não sabe o que a vida reserva. E essa transição aconteceu depois dos 40 anos, né? Então eu escutava muito assim, Rogério, você vai trocar de carreira, né, já com o seu nome estabelecido na psicologia? Eu falei, deixa a vida. Rogério, é uma profissão glamorizada. Sim, muito. Todo mundo não. De uma maneira geral, no imaginário, né? Coletivo geral, é daquele chefe que chega ali no final, salpica ali alguma coisa, despeja ali, dá aquele toque final. É diferente disso, né? A prática é muito diferente disso, né? Muito, muito diferente. O termo chefe de cozinha, né, ele é muito glamorizado, né? Eu sempre falo muito isso, porque não tem glamour nenhum, porque ser chefe de cozinha, né, ou ser um líder de cozinha é mais do que saber cozinhar, né? Porque abrange uma série de outras funções que você tem que exercer dentro de uma liderança de cozinha, que é a questão de gestão, é o marketing, é a compra, é a qualidade dos produtos, é o treinamento da equipe. Nesse sentido, a psicologia, ela valoriza muito, né, quando eu estou à frente de uma cozinha. Então, assim, até o chefe de cozinha, ele acompanha desde o início, né, da compra, dos insumos, né, da produção, do acompanhamento, dos testes, até o resultado final, que aí sim que eles dão todo o glamour, que é a parte do empratamento e o que chega à mesa. Então, todo esse processo, né, ele é de muita responsabilidade, é um processo muito bonito, porque eu sempre friso que o ato de cozinhar, ele tem que ser um ato de amor, né? Eu acho que eu sempre sou desse pensamento, né? Eu acho que se você não tem paixão pela cozinha, então não se meta, né? Eu acho que você tem que ter essa dedicação, e é uma dedicação que exige muito, e é uma área de extrema responsabilidade, né? E bem pesada, como você disse. Conta uma coisa, você já experimentou algum prato que deu errado? Se for, vou inventar alguma coisa aqui e não foi o que você imaginava? Obviamente, claro. Eu acho que todo mundo, até quem não está nos assistindo aí, quem gosta de cozinha arrisca, vai experimentar, né? Eu estou falando porque estava contando para o Rogério, eu na cozinha sou um fracasso, então eu ainda estou naquela de não ter errado nenhum prato, porque eu ainda não fiz. Mas eu acho, eu sempre... Se fizer qualquer coisa, erra. Eu acho que a gente aprende errando, experimentando, né? E eu acho que a cozinha tem muito disso. Obviamente que a gente tem técnicas, né? Quando você vai para um campo profissional, ou até para a sua própria vida, mas eu acho que a cozinha, ela tem um valor, né? Porque você tem que arriscar, né? E não é o fato de que talvez um prato não seja agradável para você. Por exemplo, eu já fiz jantar para 50 pessoas. Obviamente que vão ter uma porcentagem de pessoas ali que não vão gostar. Isso é comum, a gente não consegue agradar todo mundo. Agora, dentro do campo profissional, a gente testa, refaz, quer dizer, a gente põe as pessoas para degustarem. Mas eu sempre digo, para vocês que estão nos assistindo, arrisquem. Eu não gosto muito desse termo, né, que se usa muito hoje, reaproveitamento de alimento. Eu falo que é aproveitamento, né, porque a gente consegue tirar vários nutrientes e fazer coisas muito saborosas
com aquilo, às vezes, que é muito que é descartado e que a gente acha que não serve, né? E na gastronomia tem uma máxima, né, que eles falam que na cozinha nada se perde, tudo se aproveita. Então, assim, a gente faz fundo de legumes, né, com sobras de casca de talos e tudo. Isso é o famoso caldo de legumes, quer dizer, a gente faz isso de uma forma natural, sem sódio. Então, isso é o quê? É só colocar na panela com água, deixar reduzindo, apurar aquilo, você tem um caldo de legumes saudável, né? Sem conservante, sem sódio. Você está falando de uma questão que eu acho muito importante, Rogério. Até pela colocação do aproveitamento. Sim. A gente falou da glamorização dessa função do chefe. Mas também existe, muitas vezes, eu imagino, uma ideia de que prato de chefe aqueles pratos que a gente vê em televisão, que são inacessíveis. Filme, que vem um pratinho com 3 legumes, um pedacinho de uma carne, aí o cara chega ali por cima, joga um molho, um negócio, e aquilo custa R$1.000. Sim. Tem isso. Mas isso deve ser um percentual pequeno. O chefe é o chefe da cozinha, de cozinhar para muita gente, de aproveitar as oportunidades, de entender como está utilizando tudo isso. Tudo. E é muito interessante porque tem uma fantasia a esse respeito de que um restaurante, né, porque isso vem da questão da cozinha clássica francesa. Quer dizer, gente, mas eu vou num restaurante com um determinado padrão para chegar lá e eles vão servirem, como você disse, um pouquinho de comida no prato, mas isso vem da cozinha clássica francesa, mas dentro de um contexto em que durante o jantar são servidos vários pratos. Então, geralmente, você tem um couvert, você tem 3 entradas, e aí você tem um prato principal, sobremesa. Então, talvez essa questão de achar que para restaurantes mais sofisticados não se come pouco. Quer dizer, é uma questão cultural, né, que veio da cozinha clássica francesa e italiana, que é obviamente muito diferente da nossa cultura, né? Sim. A nossa cultura, especificamente a mineira, que temos uma das para mim, uma das melhores gastronomias, né, do nosso país, sem dúvida, em primeiro lugar, é a gastronomia mineira. Acho que é uma das mais ricas, né, das mais saborosas. E a gente tem essa relação com a fartura. Então a gente quer prato cheio, né? E isso é uma fantasia. Eu acho que a gastronomia ela se adequa e ela está, inclusive, é uma coisa que tem que ser desconstruída, né? Você pode, é uma coisa também que eu trabalho muito isso nas minhas redes, no meu canal do YouTube, que a gente pode valorizar o simples, né? Então, assim, você pode dar glamour a um prato com ingredientes super simples, né? Quem é seu público hoje, Rogério? Então, Evandro, boa pergunta, assim. Eu acho que eu alcanço todos os públicos, né? Eu acho que assim, pelo retorno que eu recebo, né, e pelos trabalhos que eu faço, e talvez o que as minhas redes apresentam, ou a forma, talvez aí a questão do design, né, que vê um certo glamour, porque um prato tá bonito, mas às vezes ali é uma foto de uma moqueca de chuchu, que eu fiz, né, finalizei com um quiabo grelhado. Então, assim, eu acho que eu alcanço todos os públicos, né? Mas eu tenho a preocupação de sempre mostrar que a acessibilidade disso, né? Inclusive o meu canal ele foi pensado para levar receitas práticas que as pessoas consigam reproduzir em casa com facilidade. Agora, não é porque você vê uma foto bonita de
que a gente sabe que nas redes a gente precisa tratar e colocar uma foto bacana, que isso é um prato que vai ingredientes, né, caros ou inacessíveis. Pelo contrário, eu acho que eu tento alcançar de uma maneira... Talvez a sua pergunta até está me fazendo refletir aqui, talvez eu dê o glamour ao simples. Pô, né? Isso é bacana, né? Talvez eu já fui convidado para desenvolver receitas com arroz e feijão, quer dizer, então assim, gravei e eu acho que dei, né, e valorizei, eu acho que a questão é essa, talvez a palavra correta. Eu acho que o alimento, ele tem inúmeras possibilidades, né? Eu acho que a gente pode brincar na cozinha, eu acho que a gente pode... E o alimento, e o meu objetivo é alcançar todo mundo. Você, além da prática efetiva da cozinha, do cozinhar, de todo esse cuidado, né, da apresentação, de se servir os convidados, você tem também um trabalho importante como consultor. Sim. Como é que funciona esse trabalho? Sim, e interessante porque quando o mercado começou a me solicitar, e o meu trabalho na gastronomia, ele foi meio que inverso, assim. Eu acho que talvez pela forma de se comunicar e por ser psicólogo, a minha história na gastronomia, ela veio inversamente. Assim, eu comecei dando consultoria para depois, né, por que a consultoria? Porque estou lidando com pessoas, né? Mas eu perdi aqui. Você perguntou da questão da consultoria. Esse trabalho de consultoria, né? Você tem feito vários trabalhos de assessoria em empresas. Faço consultorias, às vezes para ajustar cardápios, para treinar equipes, às vezes faço consultorias no sentido só para dar uma cara nova, né, no empratamento, quer dizer, a gente trazer uma nova apresentação, cuidar da gestão da equipe, entender como que estão as relações ali e, claro, trazer novidades, novos pratos. Vamos fazer o seguinte, você que está nos assistindo, nós vamos ter uma consultoria básica aqui agora, gratuita, com um dos principais nomes da gastronomia do interior de Minas. Rogério, o que as pessoas mais... E aí eu vou falar de uma questão mais comercial. Sim. Bares, restaurantes, o que eles fazem de mais errado na hora de preparar um prato e servir o prato? O que eles fazem de mais errado? Falta um forro, o prato é um prato feio, o que pode valorizar? Eu acho que a primeira ponto que tem que se pensar, né, no erro, primeiro é entender o seu público, né? É entender o nicho do tipo de serviço, do tipo o serviço que eu falo é o tipo de cozinha, né? Ou se você vai entrar para uma cozinha clássica, ou você vai oferecer a alta gastronomia ou a cozinha contemporânea. Eu acho que no primeiro momento é entender o seu nicho, né? O seu público, e saber direcionar, né? Porque não é simplesmente abrir a porta, né, e achar que você vai vender a sua comida. Mas eu acho que nas consultorias, eu acho que o mais importante sempre será a qualidade, né? Eu acho que isso é a qualidade dos insumos. Eu sempre falo uma coisa, Evandro, se 90% de resultado positivo dentro de um prato é a qualidade dos insumos, né? Então, assim, se você tem um insumo de boa qualidade, não tenha dúvida que seu resultado vai ser positivo. Obviamente que se for um negócio, um restaurante, entendendo o seu público, o nicho, e aí se você trabalha a apresentação, você tem que ter uma boa equipe, né? Aquela máxima de que a gente come primeiro com os olhos. É isso mesmo? É verdade. A gente cria o desejo, né? Quer dizer,
Aí a gente está mexendo com vários sentidos, né? Ao psicólogo. A questão escópica, porque tem o olhar, depois vem a gente provoca o desejo, né? Depois vem os aromas. Eu lembro. É óbvio que uma comida atraente, ela vai procurar. Eu lembro ela vai provocar, aliás. Quando eu trabalhava em outro caso, trabalhava na TV Alterosa, fazia algumas receitas. E aí eu, cinegrafista, a gente sempre falava para quem estava cozinhando o seguinte: tem que ter fumacinha. Então na imagem a gente sempre fazia questão de filmar ali, fosse o prato que fosse, mas aquela fumacinha, quer dizer, são esses detalhes que despertam a pessoa, né? Que traz frescor, né? Porque entende que está fresco, que acabou de sair, né, do processo de cocção, né, o prato chegar numa temperatura certa à mesa. São todos esses detalhes que fazem toda a diferença, né? Mas as consultorias, elas envolvem tudo isso que a gente falou aqui, né? Desde entender público, cardápio, apresentação, qualidade dos insumos, treinamento da equipe. A cozinha é um espaço extremamente melindroso, porque é uma profissão árdua, pesada, que você fica horas em pé, né? Então, assim, demanda muito do profissional. E é uma classe muito difícil, né? Então a gente tem uma rotatividade hoje grande dentro dos estabelecimentos. Por quê? Porque é um trabalho pesado, são muitas horas em pé, e tem uma outra questão também, que sempre que eu tenho oportunidade, eu gosto de falar sobre isso, porque eu considero todos da cozinha, cozinheiros, como eu sou cozinheiro, colegas de trabalho. Existe também a desvalorização no mercado, né? Em relação a esse profissional, né? Que é uma coisa também que eu sempre que eu tenho oportunidade, que é uma luta, eu acho que deveria ser mais valorizado, né? Porque é uma classe que trabalha muito, que se dedica muito e precisa, aproveitando aqui o espaço, e defendendo aqui os colegas cozinheiros, né? Porque é fundamental. E vou te acrescentar mais uma questão que eu acho o seguinte: normalmente vocês estão trabalhando em momento de festa. Tá todo mundo ali divertindo, é no sábado à noite. Exatamente. É no evento. Você tá numa grande festa. A última coisa que você estaria preocupado é em estar cozinhando. Tem alguém lá na cozinha. O cozinheiro abre mão da sua vida pessoal, social, né? Tem que ter uma família que entenda, né? Porque ele vai estar ali sábado, domingo, né? Feriados. Enquanto ele vai estar trabalhando, exatamente. E aí oferecendo para as pessoas carinho, afeto. Olha, porque o alimento é isso, né? Quando a gente come alguma coisa que realmente que agrada, não tem preço, né? Não tem. Eu acho que é uma das melhores formas de transmitir, de levar afeto, é uma das vias mais bonitas, né? Porque aí a gente pensa você pode pensar na sua relação afetiva lá com sua avó, né? Quer dizer, quando a gente fala daquela receita que tem que bate, né? Esbarra naquele gatilho lá que a gente fala dos alimentos afetivos, né, que trazem essas lembranças afetivas, quando você sente aquele cheiro daquele bolo que sua avó fazia lá na sua infância. Quer dizer, a gastronomia, ela resgata isso, ela te traz essas memórias afetivas. Por que nós temos tantos chefes homens se a cozinha é um ambiente tão feminino? Pois é uma boa pergunta, né? Está mudando, graças a Deus, né? De tempos para cá, hoje a gente já tem grandes nomes dentro do cenário aí, grandes chefes, né? E é muito interessante a sua pergunta, porque quando a gente fala de uma cozinha afetiva, né, daquelas grandes cozinheiras que ficavam lá no fogão a lenha, mexendo aqueles tachos, né, fazendo aquelas comidas maravilhosas.
E até essa relação do alimento, né, do primeiro alimento da criança, que é o materno, é o leite, quer dizer, é a mulher, né? Então, hoje, de fato, a gente tem poucas, mas eu acho que vem mudando. Eu acho que isso também vem muito de uma cultura da valorização da cozinha clássica, que é uma referência, né, internacional dos grandes chefes, né, lá da França, e eu acho que hoje a gente está desconstruindo isso. Eu acho que o espaço é para todos e a gente tem grandes profissionais, né, e eu tantas aí que eu aprecio e que tem todo o meu respeito e admiro com igualdade. Eu acho que hoje, né, até porque a gente teve uma fase na gastronomia que era uma coisa também que eu falava muito isso para a minha equipe, porque de umas décadas para trás os chefes tinham uma postura de rigidez, né? De amedrontar, eu acho que a cozinha tem que ser leve, eu acho que tem que ser um ambiente tranquilo, porque já que o ofício é tão pesado, e antigamente os chefes eram tidos como carrascos, exatamente. O dono da cozinha. Isso, e a gente vem trabalhando para desconstruir isso. Eu acho que eu valorizo aquele profissional que tem habilidade, que tem paixão, independente aí do gênero. Quem quiser, inclusive nós vamos mostrar já um vídeo, um trechinho de um vídeo, mas quem quiser te encontrar nas redes sociais, ter acesso a esses vídeos, como te encontrar, Rogério? Então, o meu Instagram é Chef Rogério Duarte. Lá eu tenho receitas, né? Eu posto receitas, dou dicas. Eu sou muito ativo nas redes. Eu tenho um canal no YouTube que também chama Chef Rogério Duarte. A ideia do canal é exatamente essa: levar para as pessoas receitas práticas que vocês consigam reproduzir em casa, né? Inclusive, eu parei com o canal quando veio a pandemia e eu estou retomando agora. E hoje eu já penso em retomar trazendo mais acessibilidade ainda nessa relação do alimento. Vamos ver um trechinho do vídeo que a gente selecionou, o pessoal vê também que bacana desse material que o Rogério está disponibilizando. Vamos conferir. A minha relação com a gastronomia, ela se dá desde a infância, né? Eu sempre fui muito encantado por esse universo, né, de sabores, pelos componentes afetivos, né, que a boa mesa, que a gastronomia sempre traz. E eu sempre tive esse encantamento, eu acho que eu sempre tive essa habilidade, né, ou essa magia para lidar com ingredientes, né, com sabores. Aos 9 anos eu lembro de preparar o meu primeiro jantar, que foi para o meu pai, na ausência da minha mãe. E nunca parei, eu sempre estive muito próximo, né, dos alimentos, das experiências, dos livros de receitas. Foi sempre e é um universo muito rico e encantador para mim. Antes da gastronomia, eu atuei como psicólogo durante 15 anos. Eu fiz design também de interiores, fiz administração, e quando eu fui para a gastronomia, eu queria realizar aquele sonho que eu tinha desde a infância, e eu procurei a faculdade de gastronomia por hobby, né? Eu queria mais emoção na minha vida, e de fato a vida é surpreendente, né? Em pouco tempo... Tá aí, ali tem um pouco da história. Ali eu estou contando um pouco da minha história, mas esse está no YouTube, mas lá tem mais de 28 receitas, né? E a gente retoma agora, se Deus quiser, com uma nova proposta. Você já pensou em ser locutor? Evandro, eu gosto de me comunicar, você acredita? Um vozeirão de locutor. Me fala muito isso. Não pensei em ser locutor não, mas eu gosto de... Mas essa possibilidade...
Eu gosto de me comunicar, eu fico à vontade, assim. Eu acho que quando a gente tem domínio, né, e paixão do que a gente faz, eu acho que é tranquilo a gente falar sobre esse assunto, né? É fácil, né? Para a gente encerrar, quais as perspectivas da gastronomia, as suas perspectivas como chefe, como um apaixonado pela gastronomia? Boa pergunta, Evandro. E eu tenho refletido muito, né, sobre isso dentro do meu lugar, né, como cozinheiro, o que eu posso fazer, né, dentro de um momento que a gente vive e que às vezes, né, e que a gente está passando. Então, assim, eu penso num futuro, e esse futuro, quando a gente fala futuro, são projetos que a gente quer que tomara que estejam mais perto, os mais próximos do que a gente imagina. Cursos voltam, as consultorias, mas tenho pretensões de projetos de levar o conhecimento, de ensinar as pessoas, de ter essa relação com o alimento de uma forma mais democrática, né? Eu tenho tido muito esse desejo. Eu lembro, quando eu era criança, que tinham carretas do Senac que viajavam pela cidade, pelos estados, eles paravam assim na rua e ensinavam receitas, né? Então, assim, eu acho que levar essa questão de como lidar com o alimento de uma forma melhor, eu acho que essa preocupação com a questão também dos agrotóxicos. Então, assim, eu pretendo me engajar também numa relação mais social. Eu quero levar né, eu não quero ficar só nesse universo. Eu quero que essa relação da gastronomia ela seja mais acessível. Que é um papel importante da gastronomia que hoje ela não ocupa. Exatamente. Eu acho que todos nós podemos fazer isso, né? Quer dizer, então, assim, levar o conhecimento né, não sei de que forma, né? Mas eu sempre fico pensando e fazer alguma coisa dentro desse sentido, pelo social, e trabalhar essa questão da relação do alimento, do que está nos pratos das pessoas, né? Eu quero pratos mais coloridos, mais saudáveis, com menos agrotóxicos, né? Não quero só arroz e feijão nos pratos, eu quero discutir, eu quero abranger mais para a gente ter mais saúde e mais acesso aí para as pessoas. E para participar, colaborar, contribuir com essa discussão, basta encontrá-lo aí nas redes sociais, chefe Rogério Duarte. Estou sempre à disposição, podem me chamar no direct. Eu sou extremamente disponível, eu gosto de trocar ideias, né? Você está vendo aqui como é que eu sou. Eu adoro uma prosa. É artista. Para encerrar, eu queria só mais uma pergunta. As pessoas deixam de te convidar para jantar na casa delas, porque elas têm vergonha e medo de cozinhar para você? Aqui eu sofro, viu? O que eu vou trazer ele aqui, né? O que mais acontece? Não, quando convidam, peçam que eu faça, porque falam assim, eu não tenho coragem de cozinhar para o Rogério. E eu viro e falo assim, gente, mas a comida mais saborosa é a do outro, porque da minha eu já estou farto. Mas tem isso, né, pessoal? Muito, mas é uma bobagem, Eu gosto muito de comida simples, eu como um bom mineiro, né? Gente, me convidem, tá? Isso é uma bobagem, não precisa ter medo, não. Pelo contrário. E outra coisa, eu não vou dar palpite na cozinha de ninguém. Convidando, o Rogério pode me convidar que eu vou junto. Meu caro, muito obrigado. Super convidado, querido. Obrigado. Parabéns por essa história, por esse trabalho, pelas perspectivas que você quer dar aí à gastronomia. Parabéns mesmo. Acho que é um papel social importante. Eu que agradeço a oportunidade, o convite, e estamos juntos, e sempre que precisar a gente está à disposição. Parabéns pelo programa,
E obrigado a todos vocês que nos acompanharam nesse papo delicioso. Hoje você vai aprender uma salada refrescante e a minha preferida. Então vem comigo. Nós vamos aprender uma salada refrescante e uma das minhas preferidas. É uma salada com componentes frescos e muito apreciada na gastronomia. A salada Waldorf surgiu no século XIX nos Estados Unidos. Hoje nós temos várias releituras, mas ela tem alguns ingredientes que são importantes e que trazem toda essa refrescância para a nossa salada. Então vamos aos nossos ingredientes. Nós vamos usar para a nossa salada salsão ou aipo, né, que é o segredo dessa receita e é super refrescante. É uma característica imprescindível para a salada Waldorf. Nós vamos usar também nozes para trazer uma crocância, maionese, né, aqui eu tenho uma maionese caseira, iogurte natural, maçã verde, que eu cortei em cubinhos, né, e adicionei limão para ela não escurecer, e vamos usar peito de frango defumado. Esse peito é de um produtor local aqui da minha cidade, é um produto artesanal e bastante saboroso. O que eu quero aqui é sugerir para vocês, né? Vocês podem brincar com esses ingredientes, adicionar outros, né? Substituir a maçã por algum outro ingrediente da sua preferência. O peito de frango defumado, você pode usar peito de peru, isso vai ao critério. Então vamos ao preparo, né? Nós vamos somente misturar esses ingredientes. Lembrando que a ideia do nosso canal é sempre trazer receitas fáceis e práticas para você reproduzir no seu dia a dia. E sem bagunça na cozinha. Então vamos lá. Aqui nós vamos pegar um bowl. Os ingredientes já estão todos picados. O que nós vamos fazer é somente misturar esses ingredientes, corrigir os sabores e fazer o empratamento. Quero dar uma dica para vocês. Os ingredientes são simples. Eu acho que o ingrediente que talvez não seja tão conhecido é o salsão ou aipo, né? Então aqui já estão todos picados. Eu só quero mostrar para vocês como é que nós vamos tratar, né? Esse vegetal. Ele tem uma fibra, né? Que nós só vamos puxar aqui, ó. Porque isso aqui pode ser desconfortável quando a gente for degustar a salada. E é só isso, né? É só a gente com a faca aqui ir tirando esses fios e depois cortar em cubinhos e adicionar a nossa receita. Lembrando que o nosso peito de frango defumado já contém sal. Então nós vamos começar por ele. Vamos adicionar aqui o peito de frango. Aliás, vou colocar tudo, né? Porque a minha equipe aqui é bem gulosa, né? Vamos adicionar a maçã verde, lembrando também que eu deixei ela no limão, né? Para ela não escurecer. Aqui eu tirei a casca da maçã, mas vocês podem deixar com a casca se preferirem, ou também podem usar a maçã vermelha, né? Ou a maçã que vocês tiverem em casa. Então aqui a gente adiciona a maçã, o salsão, né? Ou aipo, que é o ingrediente mais refrescante que nós temos na nossa salada. Misturamos aqui os ingredientes. Sempre falo para vocês que o ingrediente crocante a gente sempre adiciona no final de tudo, para que ele mantenha, né, a crocância. Então pronto, misturamos aqui os ingredientes. Agora a gente entra com a maionese. Vou usar uma outra colher aqui. Essa maionese, essa é caseira. E nos programas para frente eu vou ensinar para você como que a gente prepara uma maionese caseira. Misturamos.
vocês podem optar por um outro tipo de proteína, tá? O frango desfiado, né? O frango assado que sobrou do seu almoço, tudo isso a gente pode aproveitar e fazer uma salada aí super saborosa e prática. Olha como já vai modificando. E aqui nós vamos adicionar o iogurte natural, tá? Como eu disse para vocês, é a minha salada preferida. Ela vai muito bem no verão, né? Porque ela é conhecida como uma salada com bastante frescor. Aqui já misturamos quase todos os ingredientes. Neste momento eu vou experimentar para ver se nós precisamos corrigir o sal. Então vamos lá. Vamos adicionar um pouco de sal. E uma pitadinha de pimenta do reino. Agora nós adicionamos as nozes, né? Aqui elas estão picadas grosseiramente. Vou usar essa colher aqui do iogurte natural. E pronto, nossa salada Waldorf já está pronta. E agora nós vamos empratar, fazer uma apresentação bem legal, que é uma característica do nosso canal. Então agora nós vamos fazer o empratamento. Eu vou usar um aro, né? E nós vamos colocar aqui a nossa salada deliciosa. Eu falei para vocês no início do programa que é a minha salada preferida. E é muito saborosa. Então aqui colocamos a salada no aro, nós vamos tirar, finalizamos aqui com lâminas de maçã e um fio de azeite para trazer aquele toque e uns pedacinhos de salsão ou aipo. E a nossa outra sugestão é mais simples, nós vamos usar um bowl e só colocar a salada e servir com uma lâmina de maçã verde. Um fio de azeite e está aí. Então essa foi a sugestão de hoje, uma salada cheia de frescor. Gostou da receita? Então se inscreva no meu canal, deixe o seu like, deixe os seus comentários também, eles são muito importantes para mim. E a gente se encontra no próximo programa com mais uma receita prática, cheia de saúde e sem bagunça na cozinha. Até lá!